E que nesse dia nós possamos celebrar a vitória, né? Nós temos visto em todo lugar, né? Não é só no Face, não, em todo canto, o diabo trazendo a destruição, e nós tendo uma arma poderosa que é Cristo, que é a palavra do Senhor, que é o amor do Senhor que constrange o outro, que constrange nós e constrange o outro, que esse amor possa ser derramado nos nossos corações. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Cumprimento as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia para nós, né? E deixamos nossa cama quentinha para enfrentar o amanhã. Que com certeza Deus ele tem um renovo para as nossas vidas. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 2, versos 12 e 13. Vamos ler o verso 11, 12 e 13. Jeremias 2, versos 11, 12 e 13. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Glórias a ti. Aleluia. Bendito seja o teu nome nesta manhã, ó Deus. Exaltado sejas tu nas alturas, digno de honra, de glória, de louvor. A palavra de Deus diz assim no verso 11, 12 e 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Amém? Essa madrugada, no momento da madrugada, o Espírito Santo de Deus me despertou e estava um pastor iniciando uma mensagem e ele falou algo que me chamou a atenção. Que muitas vezes nós não mencionamos o Espírito Santo. Nós não mencionamos. Nós cultuamos a Deus, mas nós não mencionamos o Espírito Santo. E nós sabemos que Deus, na criação, Deus estava na criação junto com Jesus e junto com o Espírito Santo. Que depois Jesus veio ao mundo, o Verbo se fez carne, esta palavra se transformou numa pessoa, e essa pessoa caminhou junto a nós, e ele pagou um alto preço para que nós fôssemos salvos. E a palavra de Deus diz que Jesus voltou para o céu e disse: eu preciso ir, porque eu indo, eu clamo ao Pai, e o Pai envia o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus que está conosco o tempo todo. Então Ele está conosco para dar ordem aos teus anjos a nosso respeito. Ele está conosco para ouvir as nossas orações. Ele está conosco para caminhar conosco em todos os lugares. Estarei contigo por onde você estiver. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a palavra de Deus, quando ela fala isso, ela diz que o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. E se somos templo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e dentro de você. Então ele é tanto o nosso consolador, quanto testemunha de tudo aquilo que fazemos.
E se nós pensamos que quando chegarmos diante de Deus, não haverá testemunha daquilo que nós fizemos, o próprio Deus que está dentro de nós vai testemunhar a verdade a nosso respeito. Que é para nós observarmos hoje e ficarmos atentos, porque nós queremos fazer as coisas ou falar as coisas ocultamente e pensar que ninguém está vendo, mas o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, servindo como testemunha do que nós estamos fazendo. Por isso, muitas vezes, nós temos a negativa no nosso coração de que aquilo que nós estamos falando está errado. Ele é tão ativo em nossas vidas e tão pronto, que ele está ali pronto para ouvir o que você está falando e dizer: está errado, você precisa mudar o seu pensamento. E não é ninguém de fora que vem falar, é algo que você sente dentro de você. Então nós precisamos entender que Deus é testemunha de todas as coisas que acontecem conosco, boas ou más. Ele é testemunha de tudo que falam conosco, ou de tudo aquilo que a gente fala. Tanto que dentro da sua palavra ele diz que toda palavra proferida irá a julgamento. Então nós precisamos atentar para isso nesta manhã e entender que Deus, Ele está com seus olhos voltados sobre a face da terra, observando bons e maus. Mas existe um povo em especial escolhido por Ele. E que esse povo, ele escolhe quando ele quer estar diante de Deus. Só que no princípio não era assim. O Senhor disse: eu vou estar no meio de vocês. E o prazer de Deus era sempre estar no meio do seu povo. Eu escolhi vocês e quero que vocês me escolham. Mas o povo, cada um tomou uma decisão da sua vida e cada um foi para um canto. Nós observamos as nações se dividiram, as culturas se multiplicaram. Nós vemos que quando se fala de religião, nós temos mais de 10.000 religiões e 10.000 deuses, 10.000 personagens, mas só um verdadeiro. Então nós vemos crentes hoje que eles estão correndo atrás daquilo que é o seu objetivo e não o objetivo de Deus. O Evangelho não é você pregar para que você seja próspero. O Evangelho é para que você pregue e a pessoa se converta do seu mau caminho. E ela tem um encontro glorioso com Deus. Porque este mundo, quando Jesus resgatar a sua noiva, resgatar a sua igreja, este mundo vai ficar como ele estiver. Vai vir depois a grande tribulação. Vindo a grande tribulação, haverá um processo, onde haverá pessoas que vão permanecer aqui, mesmo tendo caminhado com Cristo. Mas o pior de tudo é quando nós lemos lá no livro de Apocalipse: lembra-te de onde caíste e volte à prática do primeiro amor. Porque o Senhor, ele diz assim: tenho visto as suas obras. É a prova, é a comprovação disso que eu acabei de dizer, que Ele está vendo as nossas obras. Há um trecho que ele diz assim: sei que nem és quente e nem frio. Se não é quente nem frio, é o que? Morno. Porque fosse morno, eu vou vomitar você da minha presença. Ou seja, eu vou lançar você fora. Então o povo, ele está buscando algo que não traz benefício para ele. Ele está trazendo escândalo para o nome de Deus. Então uma pessoa morna é aquela pessoa reclamona, aquela pessoa que não gosta de nada, aquela pessoa que nada está bom, é aquela pessoa que só acusa, é aquela pessoa que só arruma problema, é aquela pessoa que, ou seja, era uma pessoa destemperada. Ela não tem Jesus dentro de si, porque se ela tiver o Espírito Santo de Deus dentro dela, o comportamento dela muda, as palavras dela mudam, as nossas palavras mudaram. Essa é a prova de que Deus está dentro do nosso coração. As práticas que fazemos, não fazemos mais. Então nós queremos andar em um caminho que nos conduz a Cristo. Mas o Senhor, lá em Apocalipse, ele diz: lembra aonde você caiu. Ou seja, houve uma queda. Por que você abandonou aquela prática do primeiro amor? Aquela ânsia, aquele desejo de estar na presença de Deus.
aquela vontade que você tinha de fazer a vontade de Deus, de pregar o Evangelho, de anunciar a boa nova, de dizer para as pessoas que Jesus era bom? Onde foi que pegou isso? Por que hoje as pessoas estão tão levianas, que elas são capazes de acreditar numa grande mentira e abandonar a verdade? Elas conseguem acreditar que uma imagem pode transmitir para ela alguma coisa, sendo que a imagem não fala. Ou o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, o entendimento das pessoas. O diabo ele conseguiu cauterizar a mente das pessoas, ele conseguiu programar a mente das pessoas, através daquilo que elas viam na televisão, de achar que o mundo é aquilo. E quando nós olhamos para a realidade, existe a ficção e a realidade. Quando a gente olha para a realidade, nós entendemos que é outra coisa. Você pode observar que a chuva da televisão não molha dentro de casa. Então você começa a achar que a chuva não molha, mas quando você sai para a rua e está chovendo, você vai voltar molhado. O sol não queima na televisão, mas se você for próximo dele lá, nem chega perto e já morre. O sol, se ele chegar a 50 graus na terra, o povo não suporta. Então as pessoas elas estão voltadas para aquilo que é ilusório, estão deixando aquilo que é firme, aquilo que é sólido, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável a Deus. Por quê? Por vontades próprias. Muitos abandonam, muitos estão abandonando. A pandemia trouxe isso. Ou seja, as pessoas estavam dentro da igreja desviadas. Elas estavam dentro da igreja buscando uma oportunidade para poder fazer o que elas estão fazendo hoje. Era isso que elas queriam, mas só que Deus nos alerta hoje, fala, o meu povo. Então imagina só, por acaso as outras pessoas que servem a outros deuses fizeram a mesma coisa que os crentes? Vamos fazer uma análise aqui. As pessoas de outras religiões, elas abandonaram o seu Deus como o crente abandonou o seu Deus? Então não é para a gente parar assim e analisar. Observa só com que entendimento as pessoas conseguiram fazer desta forma. Ou seja, o católico, ele continuou católico, porque o comportamento dele já era não estar indo na missa. Ou que tem aquelas religiões da Umbanda, Candomblé, eles não abandonaram isso, eles continuaram fazendo. Vamos colocar outra religião, o budismo. Eles continuam fazendo a sua prática. O testemunho de Jeová, ele parou de caminhar na rua, mas ele continua fazendo a sua prática. Mas o povo de Deus que conhece o Senhor, ele fala no livro de Daniel, mas o povo que conhece ao seu Deus, um Deus verdadeiro, eles o abandonaram. A troco do quê? A troco de uma alegria momentânea? A troco de um copo de cachaça? Ao troco de uma latinha de cerveja? Trocaram a glória de Deus por coisas insignificantes. Como nós levantamos pela manhã e viemos à casa do Senhor, e nós poderíamos ter trocado esse momento por uma cama, sendo que depois das 11 a gente pode deitar e dormir de novo o dia inteiro, se a gente quiser. Mas só que o valor dessas horas, elas são disputadas no mundo espiritual. Por quê? Porque nós viemos aqui para adorar a Deus, e o nosso louvor sobe até o Senhor, e a resposta dele vem. Então o diabo fica disputando para que você não venha fazer isso, e para que a gente troque, e depois que a gente faz essa troca, ele vai diante de Deus para apontar para Deus: olha o que eles fizeram, trocaram o Senhor por 2 horas a mais de sono.
por meia hora de prazer, por uma ida ao cinema. E isso não está acontecendo agora, não, faz muitos anos que isso está acontecendo. Quantas vezes eu falei aqui de púlpito, as pessoas estão trocando entre uma praia e a igreja. O que as pessoas estavam escolhendo? Entre o shopping e a igreja, o que as pessoas escolhiam? Isso não é agora. Mas só que quando as coisas começam a apertar, a quem que eles clamam? Por isso que para algumas pessoas, durante esses 2 anos, eu disse para elas assim: por que você não vai clamar no shopping? Vai lá pedir para o São Shopping ajudar você agora? Vai lá pedir para onde você foi, na balada. Vai lá pedir na balada oração. Porque na hora de você buscar a Deus, na hora de você fazer aquilo que é para fazer pela obra de Deus, não, o pastor é isso, o pastor é aquilo, mas é esse mesmo pastor que vai ter que orar por você depois. Uma vez lá em cima tinha um rapaz que estava preso, a namorada dele, que era quase uma esposa, veio orar comigo e falou assim: pastor, eu preciso orar por ele. Eu falei: olha, eu oro. Só que você tem que me prometer uma coisa: a partir dessa oração você não vai nem na Assembleia de Deus, você não vai em mais lugar nenhum, nem na Igreja Católica, você não vai fazer reza, você não vai fazer macumba, você não vai fazer mais nada. Só eu vou estar orando por ele. Se tiver que orar por ele lá, a gente ora por ele lá, mas só eu oro por ele. Porque depois da hora que você recebe a bênção, você vai dizer que foi a Aparecida. E foi a Aparecida que fez alguma coisa? Então, só eu oro, tá bom? Ela falou: tudo bem, então tá bom. Então só eu vou orar. Orei por ela ali, ela pegou o chip do celular dela, emprestou o chip dela para mim. Eu peguei o celular, coloquei o chip dela, liguei para o rapaz estava dentro da prisão, orei junto com ele na prisão. Quando eu terminei de orar junto com ele na prisão, ele disse assim: todos os irmãos que estão comigo aqui na prisão ouviram a sua oração. Passados 3 meses, esse homem que estava preso, condenado a 12 anos de prisão, ele saiu da prisão e foi lá na igreja para me conhecer e para me cumprimentar. Aí eu disse assim: e isso? Porque as pessoas, elas querem vir aqui orar, elas querem ir na católica acender uma vela, elas querem ir lá no centro de Umbanda e invocar o Espírito, elas querem ir na mesa branca, na mesa preta, não fazer pacto, fazer isso, fazer aquilo, e depois ela faz um monte de coisa, e quando recebe a bênção, ela fala: não foi Aparecida. Mas só tem um Deus verdadeiro. Só existe um Deus que nós podemos buscar e Ele nos ouve. O resto é tudo conversa, o resto é tudo mentira. Mas as pessoas se deixam enganar. E o Senhor, Ele fala aqui no verso 11, quando Ele diz assim: por acaso as outras pessoas que servem os outros deuses fizeram o que o meu povo fez? É para a gente ficar assim parado e falar assim: olha o que o povo está fazendo com o Deus verdadeiro. Olha o que o povo está fazendo com o Deus verdadeiro. Eu sou franco em dizer que eu não quero sair desse caminho. Eu me esforço muito, porque o banquete que o inimigo prepara é sempre grande, é sempre atrativo. Mas olha, eu poderia chegar e arrumar como justificativa: eu não quero mais, por que eu preciso ficar passando por isso? Olha, alguém precisa de mim, e eu preciso estar pronto nesse dia que ela precisar de mim, porque aí é que vai aparecer a glória de Deus. Há pessoas que estão nos buscando, pessoas que nós não imaginávamos que um dia, o meu irmão, ele orou junto com a gente, ele falou assim: olha, pessoas diferentes vão vir até vocês. Pessoas diferentes. Pessoas que você olhava assim, eu falei: jamais imaginava que essa pessoa sentaria junto comigo para eu estar orando, para a gente estar orando juntos. Jamais imaginava. E nós estamos vivendo isso.
Então Deus, ele fez o quê? Não importa o que está acontecendo à sua volta, fica firme, seja firme, constante, sempre abundante no Senhor, porque a sua hora vai chegar. Não vamos fazer como fez o povo no Antigo Testamento, ou como fez o povo no Novo Testamento, ou como faz o povo nos tempos de hoje. Olha, para mim não importa a igreja estar cheia, estar vazia, importa que a gente esteja cheio da presença de Deus, porque alguém vai precisar da nossa vida para interceder, para buscar, para fazer algo. E nós estamos nos enchendo da sua presença, renovando as nossas forças diante dele. Amém? No verso 12 ele diz assim: espantai-vos disto, ó céus. Ele chama os céus como testemunha, e fiquem espantados com isso que eles estão fazendo. Olha que coisa. Mas isso não é de agora. Vou falar isso de novo, isso não é de agora. Isso faz muitos anos, onde as pessoas olhavam, eu não sei se a pastora, na época que ela começou, ela encontrou a igreja assim, mas na minha época, quando eu comecei a ir para a igreja, eu vou contar um acontecido que sempre a gente ia junto com meu pai ia pregar, e quando ele entrava, a gente fazia questão de não entrar junto com ele. Eu pelo menos fazia isso. Eu não entrava junto com ele. Eu deixava ele entrar porque ele era recepcionado. Você imagina só, um homem de Deus entrando na igreja, e quando ele entrava, a igreja se levantava e aplaudia ao Senhor. Era esse o comportamento da igreja. E eu olhava assim de longe, né? Ficava vendo. E depois eu entrava. E quando eu entrava, as pessoas nem olhavam para mim. Eu buscava um lugar, sentava e ficava lá. Quando meu pai começava a pregar, aí ele anunciava: o meu filho está aqui comigo hoje. Quando ele falava: o meu filho está aqui comigo hoje, o olhar do povo mudava. Ou seja, o povo já fazia acepção lá atrás. O povo já fazia isso lá atrás. Porque quando você se apresenta junto, então você é tratado como. Mas se você não está junto, então quer dizer, você não tem importância. Esse era o olhar do povo. Então as coisas não acontecem agora, elas sempre aconteceram. Mas Deus está chamando os céus como testemunhas disso. Vem céus, chama todo o céu. Você imagina Deus convocando anjos para testemunhar isso. Testemunha isso que eles estão fazendo. Mas aí ele diz assim: e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Ou seja, abandonaram a Deus. Meu irmão, ele me chamou para pregar no dia 21 de junho, agora, na igreja dele, campanha das alianças. E quando a gente lê o livro de Hebreus, eles abandonaram a antiga aliança, o primeiro pacto, aquilo que Deus convidou eles para fazer. Houve um abandono, é isso que Deus está dizendo aqui. Eles abandonaram aquele primeiro encontro, aquele primeiro amor, aquela coisa gostosa, aquela vontade de estar junto. Eles abandonaram, eles deixaram de lado. Eles não queriam estar mais junto. Eles não queriam mais exercer. Mas como que eles fizeram isso? Eu estava lendo para a pastora ontem o principado de Jezabel, o comportamento de quem tem esse principado. Mas no início do estudo que Deus me deu, ele fala assim que o rei Acabe era o rei de Israel, do povo de Israel, hebreu, judeu, era hebreu ainda. Então ele fez uma mistura. Ele se uniu a uma mulher
que era da Etiópia, de um outro país, acho, e fez aliança com ela. Essa aliança trouxe para a nação de Israel uma maldição, porque ela servia a outros deuses. Ele era rei em Israel e ele servia a Deus. Mas pela aliança que ele fez com a Jezabel, então ele foi abandonando o Deus que ele servia para servir o Deus dela. Então ele foi quebrando a aliança, o povo foi quebrando, o povo foi abandonando. Mas como que houve o abandono? Havia uma pessoa que determinou, que decidiu romper um relacionamento com um Deus verdadeiro para ter um relacionamento com deuses estranhos. Então, a partir daí, o que Deus fez, eu entendo assim, é como a gente vê no livro de Ezequiel, que quando a Babilônia vai, toma Israel, leva o povo cativo, a casa do Senhor ela permanece, a glória do Senhor estava lá, mas os sacerdotes também começaram a fazer coisas estranhas. Quando eles começaram a praticar coisas estranhas, a glória de Deus sai e se afasta daquele lugar. Então, o que Deus faz é se afastar. Você não me quer mais, então eu me afasto. Então, quando as pessoas te criticarem por você se afastar, porque as pessoas te rejeitam, lembre-se disso. Deus se afasta quando ele é rejeitado. Por quê? Porque se Deus permanecer, ele deu um livre-arbítrio para nós. Se ele permanecer, ele vai querer cobrar isso. E se ele for querer cobrar, ele vai trazer sobre nós um julgamento. E se Deus trouxer sobre nós um julgamento, nós vamos perecer. Então ele nos deixa ao livre-arbítrio. E o que acontece com o ser humano hoje é a sua escolha, é a nossa escolha. Não é Deus nos castigando, é aquilo que nós escolhemos. E se nós escolhemos, nós vamos viver isso. Nós vamos viver a nossa escolha. Então, que nós venhamos a escolher aquilo que é bom, perfeito e agradável. Que nós venhamos a escolher o Deus Todo-Poderoso, porque Deus está observando. Quando ele fala, abandonou o manancial de águas vivas, o que é esse manancial? É uma corrente de água limpa que se renova todos os dias. Você imagina só, você prefere tomar uma água que é de uma água parada, ou você prefere tomar uma água de uma rocha que está jorrando? A rocha, quando você vê Moisés, o Senhor diz para ele, fala com a rocha e ela vai dar água, e ele vai lá e bate. A promessa de Deus não deixou de se cumprir, deu água do mesmo jeito, porém a palavra de Deus foi para que ele falasse e não para que batesse. Então quando ele bate, a água vem. Então a água sai da rocha, é uma água limpa, fresca, pura, fonte de água limpa. Mas aquela mesma água, vamos dizer assim, uma outra água que choveu e fez uma poça d'água. Aquela água, ela vai ficar ali parada. O que vai gerar nela, naquela água parada? O que acontece hoje com a água parada? Tem dengue, não tem? Os mosquitinhos. Se tem um mosquitinho, significa que alguém vem e planta um ovo. Um inseto vem e planta um ovinho ali. E aquele ovinho vai gerar uma cobrinha, um bichinho assim que vai ficar mexendo na água. E depois aquele bichinho vai criar asa. E ele vai ficar todo rajadinho, vai picar as pessoas e vai dar dengue. Isso é água parada. Então Satanás, a Bíblia fala sobre o basilisco, que é o ovo da serpente. Ele está botando o ovo da serpente no coração de todas as pessoas. E o que vai produzir um ovo de serpente? O que produz o ovo da serpente? Uma serpente. Então uma cobrinha, e não é verme, uma cobrinha vai nascer dentro do ser humano. Porque o diabo conseguiu plantar um ovo lá dentro.
Então nós não podemos permitir. Por isso a palavra de Deus fala sobre a armadura. O capacete da salvação é para tampar. Tampar o quê? Por onde o inimigo pode plantar o ovo. Mas e os olhos? Os olhos é a janela da alma. Por aquilo que você está observando, você está vendo aquilo ali vai para o seu subconsciente, vai ficar armazenado. Aí depois você vai sonhar com aquilo que você assistiu, você vai dizer que foi uma revelação. Mas não é revelação, é algo que está dentro do seu subconsciente. Revelação é intimidade com Deus. Nós precisamos abandonar tudo. Seria mais ou menos assim, você ter que ficar 3, 4 dias sem assistir televisão, para você ouvir Deus falar. Mas a gente acha que é diferente, que Deus tem que falar com a gente toda hora. Então a santificação, quando a gente vai buscar a Deus, você vai fazer um jejum. Mas que jeito você vai fazer um jejum? Eu vou ficar comendo e falando com Deus, comendo e falando com Deus, comendo e falando com Deus. Isso não é jejum. Jejum é você sacrificar, é você chegar e estabelecer uma hora da manhã, falar: Senhor, a partir das 6 horas da manhã eu vou despertar, eu vou acordar, vai ser difícil tudo, mas eu vou estar orando na sua presença e buscando, intercedendo por todas as pessoas que o Senhor colocar na minha mente, e depois eu vou ler a sua palavra para saber o que o Senhor tem para me dizer. Mas é um tempo que você separa para conversar. É muito ruim quando você está conversando com uma pessoa e subitamente ela sai, não é? Aí você fica ali, você fica buscando na sua mente. É um choque que vem na sua mente e fala assim: e agora? Agora tem que ficar armazenando, guardando o que eu estava falando para lembrar na hora de que ela voltar. Então você imagina estar falando com Deus e tem que lavar louça. Fala: ou você lava a louça ou você fala comigo. Mas a mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é isso? Até conversar. Não tem coisas que você fala lavando louça que Deus responde? Não tem coisas que você fala limpando a casa que Deus responde? E tem vezes que você clama a Deus deitado, dormindo, que Deus não responde. Por que será? Né? Então nós não escolhemos as fontes de águas vivas, água fresca, gelada. Nós estamos no deserto, por que você quer água parada? Nós estamos em luta, nós vivemos num tempo difícil, por que a gente quer beber água parada? Nós precisamos tomar água da fonte da água viva. E Jesus Cristo é essa fonte de água viva para as nossas vidas. Ele vem para renovar. Renova a minha vida, renova a sua vida nesta manhã, em o nome de Jesus Cristo. É uma água que vem para limpar. É como o combustível, a gente vai vivendo e aprendendo e a gente nunca sabe tudo. Mas a gasolina comum, ela gera dentro do sistema por onde passa a gasolina, ela gera uma certa gordura. Ou seja, ela vai passando a gasolina e os resíduos dessa gasolina comum, ela vai ficando armazenada nas mangueirinhas que conduzem o combustível até o bico injetor, que é onde faz funcionar o carro. E quando você começa a perceber o carro com dificuldade de caminhar, de andar, tudo, ele começa a entupir. E aí você precisa fazer uma limpeza ampla, geral, sem restrição, você precisa cuidar de tudo isso aí. Mas existe uma gasolina aditivada, que ela vem com um shampoo dentro da sua composição. É um detergente que vai expelir essa sujeira. Então ela vai tirar toda essa gordura, tudo aquilo que está em volta dessa mangueira que conduz o combustível, para que ele chegue limpo lá. Então a gente vai lá no posto, a gente escolhe o mais barato. Mas o mais barato é o que está saindo ruim. E quando você coloca 10 centavos a mais, vai sair um pouquinho mais caro, mas você vai ver que aquilo ali vai trazer um benefício. Trazendo isso para a igreja, às vezes nós olhamos assim, é difícil servir a Deus, mas eu quero dizer para você que vai custar um pouquinho mais, mas vai ser o maior benefício para a sua vida, do que ficar buscando coisas baratas demais. Você vai comprar uma extensão de R$ 1,99, mete na tomada, pega fogo na casa, e aí você vai no mercado,
uma elétrica e compra um fio de qualidade, compra uma tomada de qualidade, vai sair mais caro, mas o benefício será muito maior. Então servir a Deus, o benefício ele é muito maior, é muito gigante, em vista daquilo que é mais barato. Ir para o mundo é R$1,99. Eu vou escrachar, meu Deus. É China, é produto da China, não tem qualidade, parece que funciona, mas não funciona. Você olha naqueles sites que vendem produtos da China, você acha que aquele produto ele é muito parecido com aquilo que era o original, mas ele não é o original. Teve um pastor que contou essa história pra gente. Um pastor, ele falou assim que tinha um pastor que a esposa dele faleceu. E ele amava muito aquela mulher. Nas primeiras noites ele tinha dificuldade para dormir, então ele levantava e ficava caminhando pela casa. E teve uma noite que ele se levantou e ele foi até a cozinha. Quando ele estava voltando, ele deixou a luz do quarto acesa. Ele olhou e viu a esposa dele de pé na porta do quarto. Aí o pastor olhou para a esposa dele, né? Olhou bem fixo assim e tal, e olhou. E depois ele deu 2 passos para frente, olhou de novo e depois disse assim: diabo, se não fosse o pescocinho um pouquinho mais grosso, eu até ia acreditar que era minha esposa. Parece, mas não é. Tem muita gente, tem muitos deuses se dizendo Deus, mas não são. É miojo, tem muita comida gostosa sendo vendida, mas é miojo. Não serve, não dá sustância. O Senhor, ele falou para o seu povo: eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Ou seja, leite é nutrição. Eu vou te manter saudável. Eu vou te dar mel e vou adoçar a sua vida. Porque o mel, vamos dizer assim, a abelha que produz o mel, ela é responsável por praticamente 97% da plantação do mundo. Um bichinho pequenininho, que ninguém dá nada para eles, mas eles são o mais importante da natureza. E nós achamos, olha o povo de Israel, olha a nação de Israel, é um povo pequeno, mas ninguém tem coragem de enfrentar eles. Os que tiveram coragem na guerra de 6 dias, eles foram derrotados. Se uniu todos os países em volta de Israel em 6 dias. Eles disseram: nós vamos pegar ele no dia que eles estão festejando a festa dos tabernáculos, uma festa lá em Israel, e justamente naqueles dias eles não poderiam estar guerreando. Mas justamente nessa semana, nesses 6 dias, essas nações que se juntaram contra Israel obtiveram a pior derrota da história deles. Ou seja, vai querer pegar na hora que ele está distraído, mas existe um Deus que não se distrai. Existe um Deus que não abre mão das nossas vidas e nem abre mão daquela nação. Ele escolheu como povo dele. Então ele disse: você é meu povo e eu sou o seu Deus. O povo pode até abandonar, mas Deus não deixa de ser Deus e não deixa de olhar por os seus. Então Deus, ele não vai nos abandonar. Ele vai continuar observando as nossas vidas, e o teu nome sobre nós continuará sendo glorificado. Porque eu não quero água barrenta, não quero água amarga, não quero tomar essas águas paradas. Água parada vai dar dor de barriga, amém? Nós temos que tomar água da torneira, água da fonte da água da vida. Nós precisamos tomar água de Jesus. Nós precisamos nos alimentar dele, que é o pão da vida. Tudo vem dele. Água, pão, vinho, tudo vem dele. Tudo nos alimenta para que o nome dele sobre nós seja glorificado.
Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos nos renovar diante do Senhor. Sejamos renovados pelo Senhor, porque essa fonte, ela é renovável. Amém? Olha que coisa interessante, né? Eu vou falar uma coisa aqui, não sei se isso, como surge isso, né? Agora o Bolsonaro, ele esteve nos Estados Unidos e ele falou sobre energia. Energia fóssil. O que é um fóssil? É osso. Se não me falha a memória, tem um país que as pessoas, quando morrem, os seus ossos vão para uma usina para gerar energia. Aqui no Brasil, o plástico é reciclável, a latinha é reciclável. Ou seja, ele nunca mais, aquela garrafa nunca mais vai ser a mesma. Ela vai ser outra coisa, menos outra garrafa. Pode até ser uma nova garrafa, mas as coisas vão mudar. Dentro da igreja, Deus não recicla. O que ele faz? Ele diz no livro do Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. Quando ele escolhe um vaso, ele quebra o vaso e faz de novo. Um novo, ele fala, faço dele um novo vaso. Então o Senhor, ele quer renovar as nossas vidas. E se precisar, ele vai quebrar e fazer de novo. Isso ele já fez. Já nos quebrou, já nos moeu, já nos fez de novo, já nos colocou de pé, colocou nos nossos lábios um hino e dentro de nós um óleo precioso da unção. O Espírito Santo da promessa está sobre e dentro das nossas vidas, para nos orientar, para nos dirigir, para nos dizer: você está vencendo. Como que pode você olhar assim e falar assim, mas não faz sentido? Tem muita coisa na Bíblia que não faz sentido. Não faz sentido um menino de 15 anos ser um gigante. Não faz sentido. Não faz sentido 180 mil soldados contra 300 e perder para os 300. Não faz sentido. Não faz sentido Abraão pegar seu filho para sacrificar. Para muitas pessoas vão dizer, mas não faz sentido isso. Fazia sentido, porque quando chegou na hora do sacrifício, Deus disse para ele: não precisa, já te conheço, sei que você é fiel. Então o Senhor muitas vezes ele vai dizer para nós: no pouco foste fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Obrigado, Jesus, por esta manhã, Pai, na tua presença, pela tua palavra, porque nós escolhemos, Senhor amado, as fontes, o manancial de águas vivas, Pai. Não é água parada, não é água de chuva. A água de chuva ela é misturada. A água parada, Senhor amado, ela gera problemas. Mas nós escolhemos a fonte, o manancial de águas vivas, Pai. E dentro desse manancial nós queremos beber a água, Pai. Beber, saciar, matar a nossa sede. E levar, Senhor amado, uma porção desta água para que os nossos entes queridos também bebam desta mesma água, Pai. E todos aqueles que nós encontrarmos, ó Pai amado, no caminho, nós queremos oferecer essa água viva, Pai. Esse pão vivo que desceu do céu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Pai. Então eu quero clamar a Ti, ó Deus, nesta manhã, ó Deus. Existem, Senhor amado, vidas que necessitam deste encontro. Existem vidas que precisam ser renovadas. Existem vidas que precisam ser transformadas, ó Pai. E é de dentro para fora. Elas precisam beber desta água, para que dentro delas esta água faça o seu efeito. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo e através do Teu Santo Espírito, Pai, ministra os corações, Pai, de todos aqueles que têm sentado junto conosco para nós os ministrarmos.
Senhor amado, traz sobre a tua igreja aqui, Senhor amado, a tua glória, Pai. Não nos deixe, Senhor Jesus Cristo, mas permaneça, Senhor, a tua glória sobre as nossas vidas, ó Pai. Sobre as famílias que nos rodeiam, sobre aqueles que nos ouvem, por aqueles que irão nos ouvir, ó Deus querido, seja a tua glória sobre a sua vida, trazendo sobre ele a tua cura, trazendo sobre ele, Senhor amado, o teu poder, Senhor, ministrando de uma forma especial, Pai, dignificando o teu nome, exaltando a tua glória de uma forma especial, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir a Ti, ó Deus, como o Senhor fez no tempo, Senhor amado, de Gideão, quando o Senhor trouxe uma confusão no campo inimigo, Senhor, e todos eles se perderam. Pai amado, eu quero clamar a Ti que haja uma grande confusão no campo do inimigo, e aqueles que são seus, os Teus filhos, Senhor amado, que tem o Seu nome escrito no livro da vida, eles sejam resgatados e salvos, ó Deus, e tirados do meio deles, ó Pai, para Ti, ó Deus, para estar na Tua presença. Os nossos filhos, Senhor amado, que eles sejam alcançados, ó Pai. Não sabemos, Senhor amado, por que saíram, mas, Senhor amado, sabemos o que os impede de voltar. E eu quero clamar a Ti, ó Deus, para dar ordem aos Teus anjos a respeito deles, ó Pai, para ministrar os seus corações, porque a Tua palavra nos diz que são anjos ministradores, ó Pai amado, anjos que ministram bênçãos, ó Deus querido, e também nos coloca, Pai, junto deles para ministrar e falar do Teu amor ali, Pai. Senhor amado, cura, liberta, transforma, faz algo tremendo, Senhor Jesus Cristo, no seio da nossa família. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou e até aqui o Senhor nos abençoou. Mas eu quero clamar, continua conosco, Pai. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Pai amado, vá conosco até dentro dos nossos lares, e quando lá nós chegarmos, nós tenhamos, Senhor amado, um domingo abençoado, um momento de almoço, Senhor amado, abençoado diante de Ti, Pai. Aqueles que trabalham hoje, que eles sejam prósperos, Senhor, aonde tocar a mão do seu trabalho seja próspero, que ele seja abençoado, aonde pisar a planta do seu pé, que ele seja abençoado, ó Deus, mas que tenhamos um dia repleto de bênçãos na Tua presença, Pai. Como a Tua serva ministrou, Senhor amado, e falou sobre o dia dos namorados, Pai, que o Teu nome sobre a vida da minha esposa, que a minha eterna namorada, Pai, seja glorificado, supre as suas necessidades, me dá condições, ó Deus, para que eu possa abençoá-la dia após dia, não somente com alimento, mas com as suas vestes, com amor, com carinho, com respeito, Pai, que é isso que norteia, Senhor amado, o nosso casamento. Abençoa, Senhor amado, a vida dela, cobre ela com Teu sangue, reveste ela com Teu poder, Pai. Abençoa a vida da irmã Vilma e o seu eterno namorado, irmão Marco. Pai amado, que o relacionamento deles, Senhor amado, seja ainda mais saudável, seja ainda mais próspero, e o Teu nome sobre eles seja glorificado, ó Deus. Abençoa, Senhor amado, os seus filhos que foram gerados através desse relacionamento. Pai amado, que a bênção seja extensiva à família, que os seus filhos também recebam essa bênção e o Teu nome seja glorificado. Há também nesse quintal vários casais, Senhor amado, visita cada um deles, Senhor, trazendo sobre eles a Tua bênção. Nessa rua também existem várias famílias, alcança as famílias, ó Deus, e tudo isso que o diabo tem feito para deturpar a família, nós repreendemos, ó Deus, e abençoamos a cada família em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor, por gentileza, não esquece de pastor. Amém? Glória a Deus, aleluia.